O São Paulo pode perder um jogador para um clube rival aqui do Brasil. Esse assunto está rendendo nas últimas horas e irritou o torcedor. Olha, se isso acontecer, vai ser uma das maiores vergonhas dos últimos anos. Já já eu te conto o que está acontecendo e vou te explicar o porquê será uma das maiores vergonhas dos últimos tempos. E também vou te mostrar a resposta que o Casemiro deu depois de toda essa falácia do seu retorno ao Brasil. Bem nessa época das especulações, ele vai e solta uma dessa. E não para por aí. Eu tenho uma coisa séria para falar sobre esse cidadão chamado André Silva. E fique atento, viu? Porque se tem um assunto que não pode passar batido, é esse. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o futebol do André Silva, que eu gostaria muito de saber. E não esqueça o like, se você puder deixar esse joinha poderoso e abençoado, você vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E se você gosta de futebol falado sem clubismo e daquela resenha esportiva, aqui é o seu lugar. Te convido a seguir esse humilde projeto clicando no inscrever-se que está aqui embaixo. Sendo São Paulino ou não São Paulino, não tem problema, aqui você é muito bem-vindo, tá? Até se você for torcedor do Palmeiras. E que diga-se de passagem, eu tô há quase 24 horas recebendo mensagem de palmeirense. Rapaz, eles não param. Resolveram tirar sarro da minha cara porque o Palmeiras se classificou. Mas parece que já levantaram a taça do torneio, mas não, só passaram para a segunda fase pela fresta da porta com toda a dificuldade do mundo. Olha aí, tá vendo? São Paulo tentou atrapalhar o Palmeiras, se classificamos. Mas se classificaram com 10% de méritos e 90% de pura cagada. E o São Paulo só fez a parte dele como um bom rival, como o Palmeiras faria se estivesse no lugar de São Paulo. Simples assim. E tem os inocentes que acreditaram naquela teoria burra que o São Paulo perdeu para a Ponte dentro de casa porque é um time incompetente. Tá aí. São Paulo foi lá em São Bernardo, enfrentar o São Bernardo e passou o carro. O São Bernardo é simplesmente o líder do grupo do Palmeiras. E ao contrário do que diz a mídia clubista e também os corneteiros de plantão, o São Paulo tem um elenco bom de bola, rapaz. O São Paulo é aquele que ganhou do Corinthians, que atropelou o Mirassol, que passou o carro no São Bernardo. O São Paulo não é aquele time que perdeu do Red Bull, que empatou contra a Inter de Limeira e também contra o Velo Clube, né? São Paulo pode muito mais, todo mundo sabe disso. O problema é, a diretoria tem pendências financeiras com esses jogadores e você não pode dever para jogador porque vai dar errado. E são dívidas de 2 a 4 meses, é muita coisa, você concorda comigo? E o jeito que os jogadores encontram para cobrar a diretoria é tirando o pé da bola. Só que por respeito ao Zubeldia e também ao torcedor são paulino, os jogadores se reuniram, lavaram roupa suja, colocaram os pingos nos is e resolveram jogar de novo. E agora só falta a diretoria resolver pagar esses caras, porque senão de nada vai adiantar. Vai chegar uma hora que eles vão travar de novo. E isso é insuportável. E só uma observação, nessa partida contra o São Bernardo aconteceram duas situações que eu gostaria de destacar aqui. Uma é extremamente boa e a outra é péssima. A extremamente boa, fora a vitória, depois de tanto tempo, né? Foram os 2 gols do André Silva, que poderia ser 3 gols, só que anularam um. E o cara já provou por A mais B que está numa fase melhor do que o Caleri e merece a titularidade, simples assim. Futebol é desse jeito, joga quem está melhor. E para piorar as coisas pro lado do Caleri, os dois têm 11 partidas. Só que o André Silva fez 5 gols e o Caleri fez 2. Isso que eu vou falar agora é para terminar de empurrar o Caleri para o banco de reservas. O Rian Francisco, ele mesmo, que o Zubeldia deu um jeito de esconder, ele tem 4 partidas com uma minutagem muito baixa e marcou um gol. Você vê que existe uma fila aí no ataque do São Paulo, né? E a fila tem que andar. O Caleri não está numa fase boa, vai para o banco de reservas. André Silva já está merecendo a titularidade e o Rian Francisco tem que jogar um pouco mais. E virando a página, tem a situação péssima, que infelizmente eu preciso falar sobre isso, e a lesão gravíssima do Pablo Maia. O ano passado ele se lesionou também, foi uma lesão absurda, né? Perdemos ele por um bom tempo e ele fez uma falta tenebrosa para o São Paulo. E agora que ele estava jogando em grande estilo, o cara vai se machucar de novo. Cara, é muito azar. E tudo indicava que ele iria ser convocado aí para a seleção brasileira, certo? E infelizmente aí para ele também, né? É um atraso na carreira dele. O São Paulo não tem outro jogador para a posição, até porque o Luiz Gustavo, que não era nem para estar aí, o São Paulo devia deixar esse cara embora, certo? Que também está lesionado, não tem jogador ali para a posição. O Zubeldia vai ter que se virar, porque o Carlos Belmonte já falou que não ia contratar, então ele ia ter que se virar com o que tinha. E o Thiago Mendes? Cadê o Thiago Mendes, que o São Paulo disse que ia trazer? Eu fiquei sabendo que até o Atlético Mineiro está de olho no cara. Imagina só, perder o Thiago Mendes, que o São Paulo vem tratando com ele desde o ano passado. Aí vai o Atlético Mineiro e leva o cara, vai ser uma das piores vergonhas que o São Paulo passou dos últimos anos. Né? Não é possível. Você está conversando com o cara desde o ano passado. E agora que o cara está prestes a sair do clube árabe lá, vem o Atlético Mineiro e leva embora.
Isso será mais uma prova de incompetência da gestão Júlio Casares. Isso não pode acontecer. Esse assunto já tomou as redes sociais, tem muito torcedor revoltado com isso, né? E tem uns que já querem dar um salto maior. Poxa, se perder o Thiago Mendes é muito simples, entre aspas, né? Vai atrás do Casemiro? E eu acho uma fórmula muito boa, né? Vai atrás do melhor, porque na minha opinião o Casemiro joga muito mais do que o Thiago Mendes. E caso você ainda não esteja sabendo, o Casemiro está vivendo um momento meio que turbulento lá no Manchester United, né? Uma fase péssima, tá esquentando o banco de reserva e quando entra não joga bem. Na teoria, tá fácil para trazer o Casemiro, né? Tá mal, não tá jogando nada. Poxa, vem pro São Paulo. Só que isso é só a ponta do iceberg. Para baixo tem muito mais coisas. O salário dele é muito alto, tá? Já começa por aí. Aqui do Brasil, acho que é só o Flamengo e o Palmeiras que têm condições financeiras de pagar o salário dele. E é justamente o Flamengo que tá de olho nele. E isso nem é o problema maior. O problema maior foi o que ele falou numa entrevista que ele deu para um jornal de lá. Tenho 1 ano e meio de contrato e gostaria de cumprir esse tempo aqui em Manchester. Eu me sinto muito cômodo aqui, assim como minha família. Eles se adaptaram bem, aprendemos a falar inglês. Contrato até junho de 2026, salário estupidamente alto. O concorrente aqui do Brasil é o Flamengo, que tem muito mais dinheiro que o São Paulo. E para terminar de quebrar todas as esperanças, ele não quer sair de lá. Se não vier o Thiago Mendes, esquece o Casemiro. Vamos ter que usar o que temos aí. Se o Luiz Gustavo não se recuperar, ele vai colocar ali o Marco Antônio, por exemplo. E tem muita gente pedindo o Luan. Poxa, por que o São Paulo não dá chance pro Luan? O Luan tá lá treinando separado, coitado dele. Tá até com problema psicológico, meu irmão. Se o Luan não está jogando e nem treinando no São Paulo, é porque está acontecendo uma coisa muito grave, muito séria. Será que ele se recuperou daquela lesão que ele tinha, né? Uma lesão grave e tudo mais? Será que ele aprontou alguma coisa? Ninguém sabe. Até porque não aparece ninguém para falar pra gente. Quando o Zubeldia foi perguntado referente ao Luan, o Zubeldia nem sabia da existência do Luan no clube. Quer dizer, o cara tá treinando separado, para não dizer que ele não tá treinando, né? Mas ele não faz parte do plantel do Zubeldia. E não é culpa do Zubeldia. Pensa comigo, não temos um primeiro volante. E o que tem tá treinando separado, tá isolado do grupo. Seria muita burrice não utilizá-lo, né? Pois bem, seria interessante a diretoria da transparência, né, os caras da gestão da transparência, nos contar o que está acontecendo. Eu quero saber e acredito que você também quer. Mas eu tenho certeza que o Zubeldia não tem nada a ver com isso. E é por isso que eu peço para você, se inscreva no canal, ative o sininho, porque se eu souber, eu vou aparecer aqui e vou fazer um vídeo explicando, tudo bem? Combinado? E não esqueça o like, comenta aí o que você acha desses assuntos que eu falei. Você daria oportunidade para o Luan, sim ou não? Escreve aí e eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.